E Oi, aí? tá joia? Bom, sou. Deixa eu mandar Mo... o convite para algumas pessoas entrarem aqui, que eu fiquei de avisar. Não, fica tranquila, manda aí, manda ver aí. Vou mandar o E povo não, entrar aqui. sempre dou uns minutinhos também para o pessoal você chegar e dar um tempinho, É, sempre uns 3, 4 minutos para dar tempo. uhum. E Aí, aí, tá tá me ouvindo ouvindo bem? bem, né? Tô ouvindo Ah, bem, e você? não, então tá tudo tranquilo. Dá Beleza. pra. Tô chamando a turma aqui. Vamos lá. E aí, teve com sua irmã hoje, né? Oi? Você tava com sua irmã hoje, né? Tava trabalhando, ajudando. Deixa eu Ah, eu tirar o vi. volume aqui pra não ficar. Ai, a Jô, você viu a hora lá da entrega? Vi. Boa noite para as pessoas que estão entrando Boa aí. noite. Agora começou a entrar o pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Pessoal, a gente só tá dando um esquenta aqui, já vai começar rapidinho aqui, só para o pessoal chegar aqui mesmo e a gente começar. Você viu a atenção para entregar? Um bolo de Tá? 3 anos Vi. faz Boa parte, no... veja, para cada ponto, Gustavo. Imagina esse negócio caindo, às vezes, vez ou outra, né? Nossa, que Hoje eu coisa. passei por um apuro. O Ó, a José, você sabe, Josi. né, José, dos apuros que a gente passa. Mas tá bom. Você conseguiu mandar aí? Porque aí eu acho que a gente já começa, pelo menos, se apresentar, porque já tá entrando muita gente, né? Aí, ó, já tá Depois fica entrando. salvo, não fica? Oi? Depois dessa live fica salva, não fica? Fica, eu vou Muita salvar ela no gente me GTV. perguntava se ficaria salvo, né? Porque nem todo mundo consegue. Esse horário, eu tava pensando, esse horário geralmente é o horário que as pessoas estão saindo do trabalho e estão vindo para casa, né? É. Não, mas tá Oi, ótimo. Mas vamos lá, então. Bom, vamos. pessoal, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Gustavo Malaca, os amigos da Elisângela. Sou biólogo, ambientalista, falo aqui de Uberlândia. Estou como candidato a vereador aqui também. E a Elisângela Ambrosio, que a gente vai ter um papinho aqui hoje, uma amiga de longa data aí, entre a infância e a adolescência aí no bairro Saraiva. E bom que a vida nos conectou de novo aí nesse momento, né? Que desde o início do ano eu tenho realizado alguns debates virtuais dentro da agenda da sustentabilidade, que é uma agenda que eu trabalho na minha vida, né? Como biólogo, como ambientalista, como ativista social, e um trabalho de base para a população, para a sociedade, uma perspectiva de trazer dignidade, trazer um bem-estar social, empregabilidade, renda. E dentro do nosso trabalho nós temos a questão do empreendedorismo, né? É o empreendedorismo de base, empreendedorismo solidário, de economia criativa, de uma economia realmente que diversifique as pessoas e não esse empreendedorismo que a gente vê muito grande em Uberlândia, com poucas empresas realmente gerando muito e aquele empreendedorismo de base como a Elisângela, uma empresária de sucesso, uma empreendedora de sucesso em Uberlândia, mas nós precisamos de muita política pública, é isso que a gente vai debater aqui hoje. Pô, Lisa, te apresentando aqui, né? Já falei empreendedora, mãe do Pedro e do Biel, confeiteira. Então, um trabalho que eu tenho certeza de muito sucesso, que eu te acompanho, tanto de pessoas. E o título é, né, Confeitaria Criativa, o papel da mulher na inovação dos negócios tradicionais. Fica à vontade para se apresentar aí para o pessoal também, meus amigos. E aí nós começamos o bate-papo aqui. Te agradecer de coração por essa oportunidade, dessa doação. Eu que agradeço a oportunidade, Gustavo. Meu nome é Elisângela, né? Como ele já disse, né? Eu sou confeiteira, já tem 12 anos que eu estou aí nessa luta, né? Como empreendedora. Obrigada, amiga. Eu conheço o Gustavo há muitos anos. Ficamos um tempo, né, Gustavo, separados aí. Fui embora para os Estados Unidos e quando eu retornei, encontrei o Gustavo biólogo, ativista social, ambientalista. Gostei muito, né, do que eu vi. Eu já sabia que você ia trilhar isso, né, desde a infância e que você gosta de bicho, de meio ambiente. Achei muito interessante. E eu quis falar com o Gustavo, o convite até partiu de mim mesma,
para vocês conhecerem o trabalho dele e para a gente conversar sobre isso, porque eu acho que eu inspiro muitas mulheres. Eu acho que eu inspirei muitas mulheres. A Elaine, aí do Pão de Queijo Caseiro, também, que é empresária, trabalha com bolo, com pão de queijo. Eu acho que eu inspirei muitas mulheres no meu empreendedorismo. E eu gostaria de conversar sobre isso para estimular, né, as mulheres e conversar também sobre as dificuldades que eu enfrento, que as empreendedoras enfrentam, né? E o que você, né, no caso, poderia estar fazendo para poder ajudar, né, com a política pública, para poder facilitar. Obrigada, Roberta. A Roberta falando aqui. Facilitar, é isso. Eu gostaria de conversar com você sobre isso, para saber assim, qual que é o projeto que você tem. Porque, assim, eu estava vendo que dados do Sebrae apontam que mais de 9 milhões de mulheres estão à frente de empresas, né, aqui no nosso país. E no Brasil, 4 a cada 10, se eu não me engano, mulheres são chefes de família, que é o meu caso, por exemplo. Então, assim, é importante a mulher estar empreendendo, né? Apesar das dificuldades que a gente encontra, é importante a mulher empreender por muitos motivos. Mas nós encontramos dificuldades, né, Gustavo? Muitas. Não, e um dado, além dos dados que você demonstrou aqui, os países que têm tido a melhor forma de enfrentamento da pandemia da Covid-19 tem mulheres à frente. Então, a Nova Sim, Zelândia, por exemplo, a Alemanha, por exemplo. Então, esse no Brasil, cuidado. parece 48% das microempreendedores formais do país são mulheres. Mas eu não entendo por que apenas que 34%, me parece que 1/3 dessas empresas, elas fecham, né, em 3 anos. Eu não sei se é pela questão da burocracia, eu não sei o que acontece. A gente encontra muita dificuldade com a questão da burocracia, né? Eu, por exemplo, eu gostaria que o meu negócio crescesse. Eu comecei há muitos anos atrás, eu voltei de Londres, eu tinha feito um curso de hotelaria, de turismo e hotelaria. Eu vim para Uberlândia com a intenção de trabalhar com evento em um hotel. Aí a mulher já encontra a primeira dificuldade na entrevista de emprego. O que é perguntado para a mulher? Quantos filhos você tem? Até então eu não tinha filho. Absurdo. Você pretende ter filhos? Se a mulher tem filho pequeno, qual idade? Quem fica com seus filhos? O homem, ele não encontra esse tipo de questão numa entrevista de emprego. Aí eu já fiquei assim, logo que eu engravidei, obrigada, me foi questionado. Logo que eu retornei, na verdade, ao trabalho, eu questionei a empresa. Vocês pretendem ficar comigo? Vocês pretendem continuar comigo aqui na empresa? Eles falaram não. Não pretendemos, porque você tem um filho pequeno e a mulher, quando tem um filho pequeno, ela vai faltar muito. Então, falei, peraí, eu preciso empreender. Eu tive muitos exemplos na minha família. Minha mãe foi uma empreendedora. Minha mãe ficou viúva Sim. com 12 anos, ela cuidava Eu da casa lembro, sozinha, e vendia Avon, e vendia roupa. A gente tem esses exemplos. Historicamente falando, a mulher, acho que foi em 1970, na década de 70, que começou a acontecer os divórcios, né? A lei do divórcio. O sim. Samuel aí, advogado, ele deve saber me falar melhor sobre essa lei. Foi a partir daí que a mulher começou a ser líder, né, da casa. Até então ela era uma ajudadora, né? A mulher, ela cuidava da casa, ela ajudava, às vezes uma despesa ali. Mas a partir daí que a mulher começou a realmente a tomar conta de casa. Não, peraí, eu sou chefe de família, né? Que é o meu caso, eu sou chefe de família. Eu moro sozinha com os 2 filhos. Então, assim, desde criança eu tive na minha família, as minhas amigas, a minha mãe, eu tive exemplos, né, na minha família de mulheres empreendedoras. Então, eu vi nessa dificuldade, o meu empreendedorismo, ele começou nessa dificuldade, realmente retornar ao trabalho com a criança pequena. E, assim, graças a Deus, ao meu esforço, a minha vontade de fazer diferente, de fazer uma diferença no mundo, que eu corri atrás e eu consegui. Mas, assim, eu vejo muitas dificuldades. Como eu estava falando mais cedo, né? A mulher encontra muita dificuldade na hora de conseguir um crédito. Eu não entendo por quê. Porque as mulheres, a inadimplência ela é menor, mas os juros são mais altos, por exemplo. Existe, é tudo muito burocrático, os juros são mais altos. Existem muitas questões, né, que a mulher enfrenta, muitos desafios. As mulheres
pagam em dia, mas a taxa de juros que recaem sobre nós são maiores. Então, a gente precisa de uma política voltada, né? Obrigada. Eu também E tenho muito orgulho de vocês. a Eu tenho Priscila, muitos amigos empreendedores. A Priscila, Gustavo, lembra lá da rua? A tem, Priscila do Parente. lógico. Também é empreendedora. Ela, a mãe dela. Todas têm. A mãe dela tem uma loja de roupa. A Priscila é professora de Pilates, tem a empresa dela também. E Elisângela, assim, esse é um desafio, né, de todas as sociedades do mundo hoje. Algumas, lógico, estão mais consolidadas na questão justamente da igualdade de gênero, porque o Uhum, Brasil é um país extremamente patriarcal, machista, e é uma sociedade que foi consolidada nessa ótica e que a gente tem que trabalhar ativamente. E quando você até reflete essas questões do crédito e algumas questões, tem que lembrar que boa parte das decisões políticas e técnicas são feitas por homens nesse país. Está errado isso. Isso é uma luta no dia a dia, até na política também, nesse trabalho, nas grandes empresas. E nós vamos ter que, no dia a dia, trabalhar para que tenham essas políticas públicas. Quando a gente começa esse debate aqui, é justamente procurar que o empreendedorismo não tenha cor, não tenha sexo, sabe? uhum. Não dá para a gente trabalhar com esse tipo de visão que é muito limitada e muito estreita. Ainda mais um país que quer realmente evoluir, se tornar uma nação muito próspera. Então, o seu exemplo, né, em inspirar outras mulheres, também tem que inspirar em políticas públicas nessa questão. E daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Você até começou a dizer realmente quando você começou, né? Esse sonho, esse empreendedorismo, quando você retornou de Londres. Mas de onde que veio esse embrião? Você falar assim, ó, eu vou trabalhar com confeitaria, eu vou ter realmente esse negócio que não tem como. Todo mundo tem você como referência nesse setor em Uberlândia. Não tem uma amiga que eu converso assim que não te conhece dentro desse trabalho. Queria que você falasse esse pouquinho para depois a gente evoluir Vamos. nessa questão das dificuldades e as soluções que a gente pode apresentar e trabalhar juntos. Então, Gustavo, a verdade começou como um hobby. Foi um hobby mesmo. Muitas pessoas perguntam: ah, você morou em Londres? Você fez algum curso? Às vezes eu até dou uma floreada, né? Ah, porque na verdade eu tive assim, o primeiro contato com o passo americano em Londres porque eu ganhei um curso de 2 horas de modelagem. Mas assim, o que são 2 horas de modelagem? É nada, né? Foi o primeiro contato que eu tive com a pasta americana, né? Que é uma massinha de modelar. Né? E então, quando eu voltei, tive essa dificuldade, já com um filho pequeno, de retornar ao mercado de trabalho, por essas questões, né, por essas questões que eu já falei. Aí, o que aconteceu? Eu vi essa necessidade de fazer alguma coisa para poder complementar a renda. Então, eu já estava fazendo os bolos para a família. Minha irmã, na época, eu me lembro que ela fazia os bolos para o pessoal lá da rua, não sei se você se lembra. E aí a gente começou mesmo como um hobby. De repente, as encomendas começaram a aparecer. Aí eu falei, opa, peraí. Aí foi quando surgiu a necessidade de contratar a minha primeira ajudante, que foi a Josi, que está comigo até hoje. De repente, foi assim, um susto. Foi um susto, porque eu vi e falei, gente, peraí, eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava na época do hotel, que foi uma coisa que eu estudei, que eu fiz o meu curso. Falei, eu vou falar inglês, vou estar bem empregada e tudo. De repente, eu estava ganhando muito mais. Eu estava empregando pessoas, eu ensinei muitas mulheres. Eu ensinei muitas mulheres. Muitas mulheres passaram pela minha cozinha como ajudantes e hoje em dia elas são confeiteiras. Poderia citar várias, tem a Josi, a Cris, várias mulheres, a Jaqueline também, que ela já era, mas acabou que uma ensinou um pouco para a outra, a Miriam, várias mulheres que eu acho que eu inspirei a entrar nesse ramo da confeitaria. E aí a televisão, na época, ficou parecendo que era um negócio assim de glamour, né? Porque eu estava sempre na televisão, dava as entrevistas, fazia as lives ensinando. Então, assim, muita gente veio para a confeitaria nessa época, por causa, eu acho assim que inspirando o meu trabalho e da minha irmã. Então, assim, eu fico super orgulhosa, né? Que eu e a minha irmã, a gente tem inspirado tantas pessoas. Hoje em dia, não tem nem, assim, não sei te falar nem o número de confeiteiras que tem em Uberlândia. Nós temos um grupo que até pouco tempo atrás eu participava de um grupo que tinha 20 e poucas mulheres, mas era um grupo bem restrito, existem muito mais do que isso, né? Existem muito mais.
Mas é muito bom isso, é muito bom saber que você inspira as mulheres. E aí eu comecei a perceber que eu precisava investir em tecnologia, né? Igual eu uso as redes sociais, Ó, mais que uma pessoa aqui destacando, inspiração a dela. Silena, a Silene. Silena. É, Angélica, o que que acontece? Eu comecei a perceber que eu precisava investir em tecnologia, porque a mulher, ela tem muito daquele negócio de anotar no caderninho, né? O homem usa o software, alguma coisa assim, para poder fazer ali o controle, né? Controle, a precificação. Eu esbarrei nessa dificuldade, mas aos poucos eu fui aprendendo, fui correndo atrás. Hoje em dia tem muita coisa na internet, tem muito curso que a gente faz, tem muitas pessoas que ajudam, né? Mas, assim, é muito bom. Eu fico muito feliz assim, de poder ser referência, né? Ser chamada de referência. E tanta gente, né, que a gente inspira tão bom. É muito gratificante. E nesse processo, assim, hoje nós já citamos alguns casos aqui, né? A mulher, ela, além de ter que empreender, tem que, na boa parte, cuidar dos seus filhos, pela falta, pela realmente omissão de alguma parte dos homens. Não vamos generalizar, tem alguns casais que ocorre essa igualdade de responsabilidade, mas a gente sabe que boa parte da sociedade não caminha para isso. E Não. ainda tendo que, em alguns momentos, ser a chefe de família mesmo, né? Como você já destacou no seu caso, né? Eu queria saber assim mais um pouquinho mais das dificuldades que você teve para você apontar, né? E como que você se sente, né? Essa mulher empreendedora poderosa em Uberlândia, né? E novamente ser referência e ser destaque. Queria que você contasse um pouquinho para depois a gente fazer esse papo do setor público, né? Dentro disso a gente startar esse debate. Então, a mulher, ela faz jornada tripla. A mulher, ela dá a vida, ela gera, ela cuida e ela trabalha. Hoje em dia, a mulher faz jornada tripla. Realmente, assim, é cansativo. Eu tive sorte, na época que eu estava casada, eu tinha a ajuda do meu marido, ele se envolveu com o meu trabalho, mas assim, realmente existe essa dificuldade. Às vezes, muitas mulheres param, né, nesse processo por causa dessa dificuldade. E de Mas isso é estudar culpa da também. sociedade, né? É. De achar que mulher que tem que cuidar da casa, dos filhos, e não é bem assim. Muitas amigas, a gente conversa muito sobre isso, que são confeiteiras, são empreendedoras, que trabalham em outras áreas. É, saber se tem algum Se projeto. tem algum projeto para impulsionar empreendedorismo feminino, nós vamos falar assim. Uhum. Então, assim, muitas mulheres esbarram nessa dificuldade, mas isso é histórico, né, Gustavo? Eu passei por essa dificuldade. Hoje em dia, imagina, né, morando sozinha com as crianças, eu passo, assim, é cada desafio que ninguém imagina. Eu falo que se eu fosse escrever um livro, se fosse fazer um reality show, ia ser engraçado, porque minha vida é assim, não é fácil. Mas vale a pena, né? Apesar de todas as dificuldades, que às vezes a gente, muitos obstáculos, exatamente. A maioria das mulheres aí que trabalham fora, que são empreendedoras ou que trabalham fora, sabem, né, das dificuldades. Mas ainda assim, eu acho que é vantagem ser empreendedora. Você se livrar ali do crachá, né? E ser dona do seu negócio e correr atrás. Não só sonhar, mas colocar em prática. Ah, é a mesma pergunta. Não, foi É, eu que apertei aqui, eu só queria saber o nome dela, que está escrito Santana, para que eu possa referenciar ela pelo nome. Foi? é o Samuel. Samuel, desculpa, Samuel. É o Samuel que está Desculpa, perguntando. continua. Uhum. Então, apesar existem as dificuldades, como eu te disse, né? Mas isso é uma questão histórica, já vem de sempre, desde sempre. Mas vale a pena, vale a pena. O esforço, a dedicação, vale a pena, apesar dessas dificuldades. Bom, Obrigada, o Tânia. não, Samuel, até te respondendo aqui, um primeiro ponto que foi destacado pela Elisângela, a dificuldade de você ter a criança, ser chefe de família. Primeiro nós temos que trabalhar que a cidade, ela realmente propicie para o casal, especialmente para a mulher, que ela tenha a segurança que ela vá para o trabalho, empreender e que seus filhos estão bem seguros, seus filhos e filhas. E isso quer dizer que a moradia e o emprego tem que estar muito próximos. Eu vou dar o exemplo da pessoa que ajuda a gente em casa, agora por conta da Covid, a gente está mantendo ela na casa dela e mantendo a remuneração pela responsabilidade.
que a gente tem que ter por esse momento, mas ela mora no Monte Hebron e Pequis. E olha a dificuldade dela chegar numa região mais central, 1h30 de ônibus, né? Agora ela já está com os filhos crescidos, é uma outra realidade, mas ela fez isso a vida dela inteira. E sempre em regiões mais distantes. Então você tem que começar uma política pública na cidade, antes da gente entrar na especificidade do empreendedorismo, que é dar segurança para essa mulher num contexto de uma cidade mais compactada, mais compacta na realidade. E nós temos falhado isso em Uberlândia. Cada vez mais a cidade se espalha, cada vez mais ela traz mais insegurança e não traz as centralidades para dentro desses bairros mais periféricos. Porque são principalmente as mulheres negras as mulheres negras que sofrem mais dentro disso. Ainda tem essa questão ainda dentro do processo. Então é ter a creche ali dentro, é ter o emprego ali dentro do bairro sendo fomentado. Então esse é um trabalho que a gente começa a... Isso você faz no plano diretor da cidade, que está desatualizado há 14 anos. Então eu queria destacar esse primeiro ponto, a importância de você ter o casal, a mulher e o homem próximo à moradia e ter o lazer e a cultura também próximo, para que as crianças também possam ter um ambiente de segurança, que tenha o esporte, que tenha o lazer, que tenha a praça, que tenha um meio ambiente equilibrado, que tenha a cultura ali dentro do bairro. Isso é algo que tem falhado, principalmente nas regiões mais periféricas. E o empreendedorismo, né, não dá para deixar de falar que é a questão da burocratização. Ainda é extremamente burocrático vencer, Elisângela. Eu também sou empreendedor também, tenho a minha empresa de consultoria ambiental, mas assim... Na fila da prefeitura, se às vezes investisse um pouco em tecnologia e a gente pudesse fazer certas coisas, né, de uma maneira mais rápida, às vezes digital mesmo, acho que seria tão bom, né? Então, o nosso plano, ele traz duas questões importantes. Primeiro, a questão da desburocratização. Então, justamente, um negócio de baixo risco, ele não pode esperar tanto tempo para ser aberto. Tem que ter um procedimento que seja único, um checklist, que você faz ele de forma digitalizada e rapidamente você tem prazo. O Uberlândia não tem um sistema digitalizado, que é o SEI. Eu, como cidadão, eu tenho o SEI no âmbito federal e no âmbito estadual. Eu não mando mais carta, não mando mais nada por correio, ou tenho que ir numa repartição pública, tanto do Estado como do governo federal. O Uberlândia não tem isso ainda. Então, esse é um desafio. Isso nós temos no plano em colocar uma política pública que exija do Executivo o SEI. O governo municipal tem que se preparar para a tecnologia, não pode ficar mais no passado. Então, a gente sofre muito com isso. Né? E o tempo. São as duas coisas que têm que estar casadas. Digitalizar e ter um tempo adequado para que seu negócio seja aberto. Não dá para você esperar. Fez o checklist, apresentou a documentação, você fica esperando 2, 3 meses. A questão do alvará. Alvará é muito complicado. Tem pequenos negócios que é um inferno você conseguir um alvará. Quantos amigos já falaram, Gustavo, um parto negócio, um parto mesmo, 9 meses, para você abrir um negócio aqui mesmo, estando tudo ok para você receber. Não sei se você já passou por isso, Elisângela, quando você teve um negócio mais físico, sabe? Então, eu conheço pessoas que, uma confeitaria, nem vou citar o nome, mas uma confeitaria grande em Uberlândia, que acabou de fechar por causa disso, de questões burocráticas. Empregava o quê? Acho que eram quase 40 pessoas. Tinha 3 lojas físicas que fechou por causa desse tipo de coisa. Então, assim, existe essa dificuldade. Tem dia que eu falo assim, eu vou expandir o negócio, eu vou alugar uma loja, eu vou empregar mais pessoas, eu vou investir nesse negócio. Mas aí, quando a gente esbarra nessas questões, aí existe, assim, aquele desânimo, né? Será? Então, assim, acho que existe essa dificuldade, realmente, que precisa ser trabalhada. Eu estou até verificando aqui, o Samuel reforçou a questão cultural, né, que tem que ser trabalhado, e é uma busca constante, gente. Se a gente não reconhecer, e lógico, os homens da sociedade, que nós vivemos nessa sociedade patriarcal e machista, a igualdade de gênero fica muito distante desse processo. Isso tem que ser feito com política pública. É óbvio que um papel de vereador, ele é muito limitado em relação aos recursos. O vereador não tem recursos. Tem muita gente que confunde isso. Quando um candidato vai lá e começa a prometer, eu vou fazer uma creche, eu vou fazer uma escola, eu vou tapar sua rua, eu vou fazer... Não, o vereador não faz nada disso. O prefeito é que faz isso, a prefeita é que faz isso. O vereador, ele tem poder, ele legisla e fiscaliza. Aí entra o nosso papel. Por que há uma diferença, então, salarial, com certeza, entre homens e mulheres em Uberlândia?
Quais são as políticas públicas e os investimentos que a prefeitura tem feito para diminuir esse abismo dentro das áreas? E aí investir muito nesse empreendedorismo dos pequenos negócios. Não tem como fugir dessa economia solidária hoje, das mulheres realmente empreendedoras. Daqui a pouco eu vou no mercado municipal após essa live. Quantas mulheres tem no mercado municipal na feira que está lá agroecológica hoje? Que em boa parte do campo são elas que realmente tratam essa questão do alimento para nós, o alimento sem veneno, de qualidade. Quantas mulheres com os cosméticos naturais que estão ali? Mas boa parte sem a formalidade. Estão informais nesse processo. Então, entra aí o papel nosso de fiscalizar e cobrar o município de dizer, cadê os centros de capacitação no âmbito do município, realmente, para dar capacitação e para abrir negócio, a gente sabe que a gente abre. Vai demorar, você vai abrir um negócio. Mas e o sucesso desse negócio? Cadê o acompanhamento justamente do município para entender essa questão ao longo do tempo? Então, você tem que ter um centro de referência mesmo, dentro do município, que trabalhe a questão justamente da mulher e também dos jovens que estão encontrando uma dificuldade muito grande. Então, é até uma proposta nossa de cobrar o executivo que a gente tenha um centro de referência, né? Nós vamos apresentar uma política municipal de empreendedorismo e inovação, isso é o nosso papel, e aí colocar todas essas questões, mas cobrar que exista também um centro de referência em Uberlândia, aí depende do executivo, para trabalhar um centro de referência de empreendedorismo para a juventude, mulheres, pessoas mais vulneráveis. Então, isso está, inclusive, no nosso plano nesse trabalho. Uhum. Deixa eu ver até... Confeitaria é pior ainda. E a outra pessoa colocou assim, para fechar é ainda pior. É a questão da burocracia, né? Aí tem a questão da vigilância sanitária, de conseguir o alvará. Nós já passamos por isso, né, Elaine? Por essas questões. Não, o Eric está falando aqui que aguenta ser formal ter o status de sócio, que só retira e nada acrescenta. Ô, Eric, mas assim, a gente tem que acreditar que nós temos que tornar um Estado eficiente. O que não dá também é para pegar o Estado e jogar fora. Não dá. O Estado ele é indutor de desenvolvimento. O que está errado na máquina pública é que a gente tem que ter bons servidores públicos. E nós temos bons servidores públicos. Agora, esse bom servidor público, ele é capacitado aqui em Uberlândia? Ele realmente... Olha o loteamento de cargos que é. Eu não estou falando desse governo, não, gente. Estou generalizando mesmo. São todos os governos de Uberlândia. Que é o tal de vencer uma eleição, tem que colocar um monte de comissionado para dentro. E aí você desmerece o servidor de carreira. Essa é uma outra linha. Se você quer apresentar serviços de qualidade para a população, você tem que ter um servidor público motivado, capacitado, para que ele possa fazer essa função. Porque está lá escrito servidor público. Da mesma forma, a gente dentro da Câmara. O que acontece hoje é que a gente tem pessoas que entram na Câmara Municipal em Uberlândia sem a menor qualificação, não estudam, não tem aquele trabalho do dia a dia de entender o que é empreendedorismo, a importância da sustentabilidade, se elege dentro de bairros, e boa parte comprando voto. Tá aí, alguns que estão aqui com certeza já ouviram várias pessoas dizendo, não, realmente aqui tem uma compra de voto imensa. E aí a sociedade, como é que resolve isso? Pesquisando as pessoas. É aqui, igual a Elisângela, a gente está num papo informal, né? Mas a ideia é apertar, tem que apertar a pessoa, tem que apertar a mulher, tem que apertar o homem nesse processo, falar assim, qual que é a sua proposta real? O que você vai fazer em relação a esse tipo de situação no empreendedorismo? Na sustentabilidade. Ontem eu fiz um debate com outra mulher empreendedora, a Curió. Então foi um debate mais na cultura, da arte, né? Da gente trabalhar um setor que está muito impactado nesse momento. Semana retrasada foi um debate com uma jovem. Então é por aí que eu acho que é o caminho, né? E esse trabalho, né, de rede social, hoje eu vejo que você tem um trabalho que você também, acho que você já colocou aqui, que foi uma construção, né, de buscar a capacitação de trabalhar. Mas conta um pouquinho a respeito desse trabalho que você tem hoje, cada vez sempre está subindo, né? Está sempre crescendo dentro das redes. A gente está ali sempre acompanhando, é fantástico a sua interação com o público. Então, é natural. Muitas pessoas falam, você devia trabalhar com isso, é natural, assim, né? Desde criança eu gosto desse tipo de coisa. E a rede social eu gosto muito porque me aproxima muito das pessoas. É uma forma de me aproximar, de vender, de conhecer o consumidor e de estar em contato com pessoas. Tem gente aí, ó, o Lucas, que está lá em Londres,
né? Tem o Matheus que está aí, que é lá dos Estados Unidos, que estava assistindo agora, não sei se ele ainda está aí, o Lucas eu vi que ele está. Então, assim, é muito bom. A rede social, ela aproxima muito as pessoas. Eu uso muito essa ferramenta não só para vender, mas para conhecer mais as pessoas, para estimular as pessoas a buscarem a, a buscarem os seus. Tá travando? Tá funcionando Não, normal? tá, não, tá ok, estamos te ouvindo bem. Então, peraí que eu acho que eu mudei o. Não, mas eu tô te ouvindo, nós estamos te Não tô ouvindo. ouvindo. Tá travando para todo mundo? Não, não, tá ok, tá ok. Travou. Peraí, deixa eu mudar o modem. Então, Cuidado assim, aí que senão você cai. eu uso muito essa ferramenta para poder me conectar com as pessoas, para vender, para dar risada. É muito natural, isso é muito bom para mim. Já tem muitos anos, né, que eu estou aí trabalhando aí no, nas redes sociais e aí travou também, Samuel? Não sei o que está acontecendo, aqui está Não, travando de vez eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? em Tô te ouvindo bem. quando. Agora tô, agora para mim voltou. Tá, então Mas deve ter normalizado. Tá ok. rede social, os empreendedores, buscar a rede social para poder estar divulgando, para poder estar conectando com as pessoas, para poder conhecer melhor as pessoas. Hoje em dia, né, assim, principalmente nessa pandemia, né, Gustavo? A gente não pode sair de casa. Eu não sei como é que vocês estão fazendo, mas assim, a gente praticamente não sai de casa. Eu passo boa parte do tempo na rede social. A maioria dos meus clientes eu não conheço. Sair comigo é muito engraçado, porque eu saio na rua, as pessoas perguntam: oi, os escorpião, parou de aparecer na sua casa? Oi, e os bolos, e o Gabriel, nosso Gabriel tá grande. Eu olho e falo: gente, quem é essa pessoa? Às vezes a gente nem sabe, né? Nem conhece, porque muita gente me conhece por causa da rede social, né? Não só pelo meu trabalho, né? Não só porque eu tô sempre na televisão, mas porque eu tô sempre brincando. Eu gosto muito de estimular as pessoas a serem a sua melhor versão, né? Fazendo piada das coisas, dos problemas. É o meu jeito, né? Eu sempre fui assim. Você sempre foi Mas mesmo, eu lembro desde quando a gente tinha 10 anos de idade, 10 anos. A gente se conhece 10 anos, né? 10 não, lógico, eu mais velho que você, óbvio, você tinha. vamos Você falar devia de ter idade, 11. Não, não vou então. falar a idade, não, mas eu tinha 11, eu acho que você tinha uns 7, 8 anos, eu acho. É muito É, tempo. que era a época era boa, né? É. Criançada ainda brincava na rua, brincava de bete, brincava de. Era muito bom. Mas então assim, a rede social é muito importante nesse sentido, e eu falo muito isso para as meninas que estão trabalhando com confeitaria. Muita gente me procura para dar curso. Eu até pretendo começar a dar curso. Logo quando passar essa pandemia, eu quero muito ensinar, né, as coisas que eu Isso. sei, dividir mesmo conhecimento com as pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, né? Eu tenho esse sonho. Não Isso é que um eu ia te sonho. perguntar, isso que eu ia te perguntar, seus sonhos mesmo. Como é que você se É, vê, se enxerga daqui uns 5, 10 anos? Queria ouvir se então, você como em empreendedora. 5, 10 anos eu vou falar. Mas assim, eu pretendo começar a dar cursos. Daqui 5, 10 anos, eu pretendo estar ensinando, estar dividindo com as pessoas que precisam ou que querem, né? Não só para mulheres, mas para as pessoas que querem, eu quero dividir o conhecimento, né? Que eu acho que Deus me abençoou tanto com o conhecimento, com tudo isso, que eu quero dividir. É o meu sonho, é poder dividir com as outras pessoas as coisas que eu aprendi com tanta dificuldade. Porque quando eu e minha irmã começou a trabalhar, não tinha tanta tecnologia. Na época a gente comprava revista, era revista impressa para Sim. poder aprender. Hoje em dia não, quem quiser aprender tem YouTube, tem Educata, existem vários canais aí que ensinam, né? Hoje em dia é muito mais tranquilo, existem as lojas que ensinam, que tem os cursos. Mas na minha época com a minha irmã era na prática mesmo e era comprando as revistinhas mesmo. Eu acho que já tinha internet, eu acho não, já tinha, mas o acesso ele era mais limitado, né? Então, assim, eu pretendo ensinar as pessoas, é um projeto, não é nem um sonho, é um projeto mesmo. Eu já tenho, assim, tudo esquematizado no caderninho. Que legal. Não, Mas, você pode pensar até criar, né, uma organização da sociedade civil. Isso é muito legal que você consegue, né, trazer outros empreendedores e também doadores e até recursos públicos, mas de uma outra ótica. A gente trabalha até dentro do mandato que
Recurso público tem que ser tudo por a questão de transparência, algo que falta muito dentro de alguns gabinetes. A gente vê assim, o pessoal vai passando dinheiro para quem é próximo, né? Coisa absurda. Uhum. E dentro de É verdade. gabinete, dentro da prefeitura, tem que ser tudo por edital. O poder público deve trabalhar por meio sempre de editais e por merecimento dos melhores projetos. E eu uma ideia, essa questão de se trabalhar, né, a sociedade civil, o empoderamento das organizações, da sociedade civil é muito importante. E você se consolida também nesse trabalho e na capacitação de recursos e também de pessoas. É um trabalho muito bom. A minha vida inteira foi uma doação. Você me conhece, né, Elisângela? Desde a É. minha graduação, quando eu retornei para Uberlândia em 2005, depois do meu mestrado, né, foi enfiar as caras dentro de conselhos de política pública. Então, até hoje as pessoas perguntam, por que você vai se meter nisso? Eu falo assim, porque quem está me representando não está fazendo. Uhum. A palavra é essa. A resposta é essa. Eu cheguei num ponto, porque a política, ela é boa, ela tem um sentido bom, mas a política ela é muito mal trabalhada no Brasil hoje. Uma parcela significativa dos políticos tem deturpado o sentido nobre dela, que é servir a população. E é isso que a gente tem que mudar esse jogo, tendo pessoas mais qualificadas, mais competentes e que tenham o sentimento de doação às pessoas. E é isso que eu consigo falar bem para as pessoas. Faço doação tem 15 anos para a sociedade civil. Participo de Uhum. graça de conselhos de política pública tem 15 anos. Igual o seu trabalho. Quando você começa a doar dentro da rede social o aprendizado. E no futuro. A gente tem que ter. Essa é uma outra linha que a administração pública, né? Ela pode fazer esse tipo de trabalho. Em criar políticas públicas que facilitam esses tipos de conexão entre sociedade civil e poder público, só que de forma transparente, de forma correta com o cidadão, com transparência. Tem que estar lá, o recurso saiu, foi para tal lugar, de que forma, como foi aplicado, o resultado está aqui, quantas pessoas foram capacitadas. Tudo parece que Uberlândia, em boa parte do que acontece nos gabinetes de vereador e na prefeitura, é uma caixa preta. Não é à toa que foram 20 presos ano passado, o esquema de gráfica, né? Papelzinho. Sabe? É Papel, a verdade. pessoa consegue fazer rolo com papel, impressionante. E hoje a gente está numa era que você poderia, boa parte da sua comunicação, não precisa mais de papel. Mas vamos lá, vamos para essa E o parte povo boa, tem positiva da memória sua curta, vida. né? Oi? O povo tem memória curta. A gente tem que Mas relembrar essas pessoas, né, sobre o que aconteceu ano passado, relembrar os nomes. o problema é que alguns nomes botam outros nomes, né? Tem essa questão também de você colocar outras pessoas. Pessoal, por favor, mandem questionamentos aqui pra gente, outras reflexões, tá muito legal o debate. E a ideia é realmente a gente conseguir trabalhar, né, por um empreendedorismo feminino que realmente seja justo, solidário e que cresça na cidade. E que tenha a Elisângela como um trabalho, né, e outras mulheres que estão aqui passando e elogiando todo esse trabalho dentro disso. Tem alguma história que você quer contar que foi marcante dentro desse processo seu? Oi? Repete, Tem, Paulo. algum, tem alguma história que você queria destacar dentro desse processo, dessa história que te marcou muito, desse empreendedorismo? Muitas Você lembra? entregas. Há Então, muitas histórias engraçadas conta uma pra relacionadas à gente. entrega, né? Coisas que aconteceram com a minha irmã. Ó, tem uma pergunta aí, ó, que tem inclusive. Ah, não, o Samuel tá falando que tem um candidato aí que não dizia que não tinha dinheiro para pagar. Na verdade, esse candidato era deputado estadual na Assembleia Legislativa e dizia que ele tinha que morar na favela. Olha só, Ah, absurdo. eu sei Precisava do quem é. auxílio moradia. Eu sei quem é. Não, então, Gustavo, aconteceu muita coisa engraçada, né? Principalmente durante as entregas. Hoje eu relembrei, né, que eu fui levar um bolo de 3 andares. Aí eu tava relembrando, assim, eu e minha irmã, a gente já passou muito apuro, né? Mas assim, isso acontece. Eu vejo os programas aí nos Estados Unidos, é o Cake Boss lá, que acontece os desastres com as entregas. A gente já passou por alguns problemas. Quem é confeiteiro sabe. Mas vale a pena, são uns sustos. Ô, Gustavo, eu achei interessante é que quando você falou sobre colocar, facilitar para mulher, para colocar as creches ou o trabalho ali dentro do bairro, eu lembrei de uma coisa. Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, eu trabalhava num prédio público. E eu me lembro que todos os prédios públicos, eles tinham um espaço reservado para as crianças. Eu me lembrei disso, eu trabalhava num prédio público, a minha irmã.
que tinha um espaço para as crianças, era como se fosse uma creche. Isso era muito interessante, porque eu me lembro das mães chegando com as crianças e deixando as crianças ali. E quando você me falou... E aumenta a produtividade da mulher. Eu me lembro que a mãe tinha aqueles minutos para ir lá amamentar, porque já estava no espaço. Por exemplo, às vezes se eu trabalho aqui no bairro, se tem uma creche no bairro, né, do meu trabalho, eu consigo ir ali amamentar, né, eu posso ter meia hora para ele amamentar 2, 3 vezes por dia, não sei qual que é o período, né, mas assim, existe essa questão. Eu gostei quando você me falou sobre esse projeto seu. Achei muito interessante. Na realidade, ele é um projeto que ele tem que estar no âmbito da cidade, do planejamento da cidade. Porque eu não posso exigir que o poder público vá lá e coloque uma creche naquela localização. Mas nós podemos trabalhar o macroplanejamento em dizer que o bairro tem que ter todas as centralidades, ou seja, tem que ter a creche, tem que ter o postinho, tem que ter a esporte, tem que ter o lazer e tem que ter o máximo de trabalho. E aí a política, você tem que ter uma política direcionada justamente aos setores mais vulneráveis, e a mãe grávida e a mãe que tem, né, um filho no começo, né, de 3, 4, 5, 6 anos, você tem que ter uma política diferenciada na cidade. Não dá para largar o filho dela numa creche ou numa escola e ter que cruzar a cidade do outro lado. A cabeça que essa pessoa fica, quantos apuros você deve ter passado na sua vida por conta disso? Não tem muito sentido um negócio desse. Então, e aí é uma obrigação do poder público e das empresas começarem a trabalhar isso. Tem já algumas empresas que fazem isso e que estimulam que a mulher tenha seu filho, agora na Covid mudou tudo, óbvio, mas que tenha o seu filho dentro do ambiente de trabalho reservado, gente. Isso é dignidade. Sabe? O que é isso? Essa questão... para o homem fica muito fácil, né? Ah, que legal, né? Bom, vou para o trabalho, para o outro lado para trás e ponto final. Não dá, não estou generalizando, gente. É lógico que tem homens que dividem responsabilidade, trabalham, etc. Mas a maior parte das vezes não, né? A mulher que deixa, às vezes, de trabalhar, ela que tem que mudar, às vezes, a rotina. Não é geral, a gente está generalizando, realmente. Mas acontece isso. Acho que é por isso que, às vezes, existe até essa dificuldade da mulher na hora de uma entrevista de emprego, na hora de uma contratação, existe essa dificuldade. Eu vejo muito isso na creche do Gabriel, que tem mães que trabalham do outro lado da cidade, com certeza, Samuel. Mas assim, existem mulheres que atravessam, como você disse, a cidade e às vezes pagam a van para pegar um filho aqui, um filho ali, porque às vezes aqui tem vaga, às vezes tem vaga lá no Moarama, por exemplo, eu moro aqui no Cidade Jardim, né? E aí, às vezes eu consigo uma vaga lá do outro lado da cidade. Eu já conversei com várias mães que passam por essa dificuldade mesmo. Muitas mulheres param de trabalhar por causa dessa dificuldade. Foi o meu caso, foi por causa disso que eu me tornei confeiteira, que eu comecei a trabalhar a minha empresa, o meu negócio, né? Com essa dificuldade. Então, eu comecei na dificuldade. Né? E um dado, pessoal, por exemplo, falta escola integral em Uberlândia, nas escolas municipais. Sabe? Tá na Política Nacional de Educação a questão da gente avançar. E, ó, não vem com conversa que várias pessoas falam, não tem dinheiro, tem muito dinheiro para a educação. O dinheiro é mal aplicado. Quem não sabe, aqui o Uberlândia tem um índice nacional, que é o IDEB, que ele mensura a avaliação, né, do como é que está o estudante. O Uberlândia tem um IDEB anos finais 0,4 abaixo da média estadual, que é um absurdo. Nós estamos falando do estado de Minas Gerais, que tem todas as deficiências, cidades muito pobres. Uberlândia não conseguiu ficar na média projetada. Ou seja, nossas crianças não estão tendo a educação necessária. Isso vai influenciar na frente. Isso influencia também no trabalho depois da mulher dentro desse processo. E isso se faz com políticas públicas, escola integral. Entendam, é tudo conectado. Se a gente quer que ocorra igualdade de gênero cada vez mais, nós temos que dar condições para que a gente tenha a educação fortalecida com escola integral, para que tenha uma creche descentralizada dentro dos bairros, na segurança, que tenha uma cidade mais compacta dentro desse processo, que tenha uma mobilidade urbana que diferencie um pouco o que está acontecendo hoje em Uberlândia, que é cada vez mais carro, e menos áreas verdes, e menos espaços de lazer para bicicleta, para corrida. É uma nova Uberlândia que a gente tem que pensar, porque nós estamos ficando em conceitos muito ultrapassados. Isso impacta o dia a dia das pessoas. Isso impacta o dia a dia das mulheres. E aí, novamente, só para fechar esse assunto, o plano diretor. Não esqueçam dessa palavra, por favor, no próximo ano.
independente se o Gustavo estiver lá ano que vem, cobrem dos que estarão lá no ano que vem, e acompanhe essa revisão. Você muda uma cidade com planejamento setorial, um planejamento realmente de ocupação, em que leve estrategicamente algumas singularidades de cada região dentro do processo. Tem alguns comentários aqui do Samuel, que trabalhou em escritório em Brasília, que o chefe deixava as mulheres que tinham filhos levarem para o trabalho. Olha aí, que coisa interessante. O ensino atual das escolas de bairro não é o mesmo das escolas centrais. É isso mesmo, eu dei o exemplo aqui. A pior escola de Uberlândia, do IDEB, é a Jaci Assis, que é ali próximo da ocupação do Glória. Hoje o bairro Elson Prieto, né? E justamente por isso, quantas crianças que essa escola recebe de bairros mais periféricos, pela falta de assistência. E é o bairro periférico, tá aí o resultado. É verdade. Escolas e creches nos bairros tem até demais, só que o ensino é precário. O Eurípides aqui tem situações em que a mãe tem que atravessar a cidade para trabalhar, né? E a criança deixa a criança na creche. Olha aí, diminui, gente, a produtividade. Não tem como dentro desse processo, sabe? Novamente, outros comentários aqui. Se quiser falar um pouquinho, Elisângela, fica à vontade. Falou aí, educação há tempos não é levada a sério no país. Tem cada faculdade aqui que forma analfabetos funcionais, imagina o resto. É verdade. Não, é isso. Não, mas a creche, gente, a gente está dando um exemplo que é o começo da educação. Então, você tem que ter as duas pontas para trazer essa segurança. Não tenho dúvida que você tem que melhorar significativamente. Óbvio que o ensino está distribuído entre o ensino municipal e estadual, mas a gente tem um controle do municipal. Então, nós temos como colocar. E até nessa diversidade hoje, que no Plano Nacional de Educação, e agora com conteúdo mínimo, né, da Base Nacional Curricular Comum, dá para você trazer justamente... Por que a gente não tem disciplina de empreendedorismo dentro das escolas? É verdade, eu pensei nisso. Por que a gente não tem disciplina? Por que a gente não pega exemplos de sucesso e essas pessoas possam falar para estimular a criatividade das crianças, gente? Da sustentabilidade, da noção de direitos e deveres. E a gente tem que sair dessa caixinha comum. O Brasil foi interessante estudar mesmo português, matemática, ciência, tem que ter essa base comum para todos, para equivaler. Nós somos péssimos em muitas dessas questões no português, apesar do português é uma língua muito difícil, mas não dá para o Brasil ficar tão atrás de outros países. Mas essa base curricular comum, ela deu abertura para que, em cada situação local, você desenvolva as particularidades regionais. E Uberlândia é uma cidade muito boa, gente. É uma cidade de destaque. Mas nós precisamos de gente que pensa essa cidade de forma diferente, que legisla a cidade de forma diferente, que traga oportunidades. E hoje a grande saída que a gente tem falado muito, Elisângela deu uma travadinha. Vamos ver se ela vai voltar aqui, mas eu vou só continuando aqui enquanto ela está travando. Que é dar essa oportunidade para uma saída verde de economia, para a produção de alimentos dentro da cidade sem veneno. Aí voltou. Você acha que deu uma travadinha, tá me ouvindo? Mas voltou. Então, por que você não consegue, né, trabalhar cada vez mais esses centros de cada bairro, das cozinhas comunitárias, né? Olha essa situação da pandemia hoje, o tanto que aflorou tantas cozinhas comunitárias. Por que elas não vão ficar depois da periferia, depois da pandemia, dentro da periferia? Tem dados em Uberlândia que demonstram o quanto que a gente tem insegurança alimentar no município. E esse é um trabalho do dia a dia. E quem são as pessoas que estão trabalhando principalmente nessa ponta? As mulheres. Mais de 90% de quem está na cozinha, dentro dessas cozinhas, são mulheres. E qual que é a política pública voltada para isso, dentro desse trabalho, desse empreendedorismo, né, que é comunitário? É dever do poder público, então, manter essas estruturas no bairro. Vai diminuir a insegurança alimentar e vai aumentar a produtividade de aprendizado da criança na escola. Criança que se alimenta mal não estuda direito, isso é fato. É só verificar, tem uns estudos, as evidências para isso. Só que a alimentação saudável, é isso que a gente está tentando criar, trabalhar, sabe? Nós precisamos botar um outro eixo, né? Essa cidade é maravilhosa, eu amo essa cidade. Mas não tá, quem está cuidando dessa cidade, gente, desculpa, não é esse prefeito ou que passou, são os que estão passando por aí, só para deixar claro. A gente está pensando numa nova cidade, é isso que a gente quer. Eu tenho certeza que a Elisângela, que aí tanto com o Pedro e com o Biel, que eles recebam essa nova cidade, que eles vão prosperar dentro dessa cidade, nessa linha. Com certeza. Para mim tá travado, Gustavo.
Tá travado? Não, a gente já está quase aqui, já está com 50 minutos. Tá travado? Para também não ficar prejudicando o pessoal que está acompanhando. Oi, pessoal, vou só esperar ela voltar mais uma vez para a gente fazer as considerações finais. Adorei ela. Oi, tá me ouvindo? Aqui, não tô... Tá. Voltou. Voltou. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu só estava falando com o pessoal, talvez a gente ir para as considerações finais. Nós já estamos com quase 50 minutos de live e estou preocupado mais esse processo seu. Então, eu gostaria de agradecer você, tem alguma né? pergunta mais? Uhum. Desculpa. Então, se alguém tiver alguma pergunta, assim, mas com esse prefeito aí tá difícil pensar no novo conceito da cidade. Você quer falar? Não, eu não vou discutir executivo aqui hoje, não. O nosso plano aqui é o legislativo. Então, eu já falei o que eu penso. Uhum. Eu convidei o Gustavo, como a gente falou no início da live, teve gente que não viu, que está aí agora, é meu amigo de infância, conheço o Gustavo há muitos anos, para poder estar tendo essa conversa comigo, porque o Gustavo ele é candidato a vereador e ele tem propostas muito boas, eu conheço o Gustavo há muitos anos, o Gustavo ele é biólogo, ambientalista, ele tem um currículo excelente, eu gostaria de convidar as pessoas, meus amigos, para conhecerem, né, Gustavo, o seu trabalho que você está aí desenvolvendo há tantos anos. E eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram, as pessoas que vão assistir depois. E dizer que eu estou feliz, eu estou muito feliz, né, em ser considerada referência, como você disse. E gostaria que outras mulheres, outras pessoas, não só mulheres, mas outras pessoas, pudessem, né, empreender e correr atrás e lutar lute pelos seus sonhos mesmo, pelas coisas que você quer, que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Eu gostaria de falar isso para as pessoas. Eu tenho muito orgulho das mulheres da minha família, e a Patrícia, empreendedora, dona de escola, da minha mãe, da minha irmã, das mulheres da minha família, minhas tias que têm salão de cabeleireiro, são mulheres guerreiras, a Elaine, né, Elaine? E nós precisamos disso, de política pública, né? Dessa ajuda mesmo, e eu tenho certeza que você vai fazer muito. Por isso, eu conto com a sua ajuda. Pode contar com o meu voto, com o meu apoio. Obrigado por esse. Não, eu que te agradeço. Quero novamente parabenizar, né? Como a gente já falou, que a gente se conhece desde criança e ver todo o trabalho, assim, a gente ficou distante um tempo, mas aonde você chegou, com todos os méritos, trabalho, sua família, toda uma família bem de referência, gente correta, digna. Te parabenizar, Elisângela, novamente. E reforçar que se a gente conseguir estar lá, uma coisa que eu esqueci de falar, esse é um trabalho de baixo para cima. A minha vida sempre foi assim, toda política pública é trabalhar com a discussão ao lado das pessoas. Se a gente for trabalhar uma política pública, nós vamos trabalhar na realidade, uma política pública de empreendedorismo, nós vamos ficar ouvindo os grandes que já têm todo o acesso ao crédito, às políticas públicas, nós vamos na base. É ouvir as mulheres, é ouvir as pessoas que têm mais dificuldade para a gente construir isso. Então, até a nossa proposta nós conseguimos justamente ter uma forma de conselho de mandato para dialogar mais com as pessoas e até ter um aplicativo ao cidadão, que facilita muito. A Mariette aqui destacando que o sonho é ser confreiteira, existem muitos obstáculos, mas com certeza vai chegar lá. Vai chegar, Mariette, com certeza. Então é isso, inspire, a gente quer você ao lado, não é só agora, independente do que acontecer, em tê-la para que a gente possa realmente empreender políticas públicas. Isso é muito legal. Vamos empreender muitas políticas públicas que dêem um salto de qualidade de geração de emprego e renda com sustentabilidade. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado por essa conversa. Parabéns pelo seu trabalho, que eu admiro muito mesmo o seu trabalho, Gustavo. Eu também admiro o seu. Pessoal, os amigos da Elisângela que quiserem me seguir, tá aí meu Instagram. Quem quiser ter acesso ao nosso plano de mandato, aqui não tem esse negócio de ficar falando palavras ao vento, não. Está lá no papel. 89 propostas, construídas desde dezembro do ano passado, com todo um debate. É só ir no meu Instagram, pode me chamar em inbox que eu envie, mas tem no nosso site, campanha.gustavomalaco.com.br. Está lá para baixar todas as versões que a gente tem. E, por favor, guardem. Quem não votar também na gente, não tem problema não. Guarda nosso plano de mandato. Se a gente estiver lá dentro, pega o plano e vai lá cobrar a gente.
Tá? Aliás, não vai precisar nem cobrar, porque a gente vai estar executando. Mas vocês precisam cobrar as outras pessoas que não apresentam o plano e que não realmente discutam com vocês. Obrigado, É, tá? Coração. obrigada. Um abraço para vocês, Sensacional. gente. Com Deus. Um abração. A live vai ficar gravada, viu, pessoal? Tá bom. Valeu, obrigada. Tchau, Vou tchau. encerrando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Encerrando aqui. Obrigada, prima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.